Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Encartaz, seu sommelier de críticas, e hoje eu quero comentar com vocês o que eu achei sobre Heretic, ou Herege aí no Brasil, filme que vai chegar dia 20 de novembro aí no Brasil, segundo a minha pesquisa, e estreou aqui nos Estados Unidos nesta semana. Eu assisti aqui no dia 8, sexta-feira, e eu quero comentar para vocês o que eu achei sobre o filme. É mais uma aposta aí da A24, como um filme de terror, e o filme se vendeu muito ali por conta da atuação do Hugh Grant. Vários veículos de imprensa, vários sites, né? E a crítica especializada disse que a atuação do Hugh Grant seria então a melhor atuação da carreira dele. E convenhamos, o Hugh Grant sempre fez comédias românticas a carreira dele inteira. Filmes bem gostosos de assistir, inclusive. Eu gosto de bastante dos filmes que ele fez antigamente. Mas então venderam como a melhor atuação do Hugh Grant. E de fato, realmente é a melhor atuação do Hugh Grant até o momento. Então, sobre o que se trata a história de Heretic? A história é bem simples. A gente acompanha duas irmãs no filme. A irmã Barnes e a irmã Paxton. A irmã Barnes interpretada pela Sophie Thatcher. E a irmã Paxton, interpretada pela Chloe East. Então a gente acompanha elas ali nessa cidade pequena, pregando o evangelho, tentando converter as pessoas. Então elas acabam na casa do Hugh Grant, ou o Sr. Reed, e solicitou à igreja delas que alguém fosse visitá-lo para que ele soubesse um pouco mais da religião, porque ele tinha interesse na religião. O filme é dirigido pela dupla de diretores Scott Beck e o Brian Woods, eles que dirigiram 65 ou 65, um filme que eu não assisti, mas que eu sei que pela crítica especializada e até pelo público disseram que é um filme muito ruim, cheio de ideias ali, amontoado de ideias ali mal executadas, mas eu acredito que dá para dar um crédito para essa dupla de diretores porque eles escreveram A Quiet Place, tá? Um lugar silencioso. Então eles sabem criar essa atmosfera de suspense, né? Aquele clima claustrofóbico, que é o que a gente acompanha um pouco aqui em Heretic. Então, a partir do momento que as irmãs entram ali na casa do Mr. Reed, do Hugh Grant, a gente começa ali nesse debate de religião, da religião por toda a história, e propositalmente as duas estão ali e ele começa a confrontá-las, né, com seus argumentos sobre as diversas religiões comparadas às delas, né, e até certo momento eu achei muito interessante alguns pontos levantados pelo filme, principalmente sobre a iteração. A iteração é uma palavra muito usada aqui no filme. Exemplo muito bem usado, inclusive, eu achei isso muito interessante no filme, bem engraçado também. O personagem do Hugh Grant comparar as diferentes ramificações ali do cristianismo, né, com o jogo Monopoly, e também comparar a música Creep do Radiohead com outra banda aí, com a Lana Del Rey. Então, o ponto do personagem do Hugh Grant é sobre a iteração, é sobre a repetição, sobre como uma ideia é criada e ela é sempre repetida de diferentes formas, quase que substituindo a original ou a que veio anteriormente. Então, é isso que é levantado pelo filme, esse confronto da religião levantado pelo filme. E nós temos diferentes religiões, mas que existe a melhor religião. Então é isso que o personagem do Hugh Grant procura. Ele sempre procurou, e ele de certa forma quer provar isso para as pessoas, que ele encontrou a melhor religião. E aí eu quero comentar também com vocês sobre as atuações do Hugh Grant. Novamente, eu reitero que ela é realmente excelente. É muito interessante ver ele num papel assim de terror. Foi muito interessante também a gente ver o Nicolas Cage em Long Legs fazendo um serial killer.
mudando um pouco ali. É lógico, o Nicolas Cage, ele... eu admiro muito que ele nunca se prende a um personagem só, um tipo de personagem. Ele sempre... Podem dizer ali que as pessoas sempre dizem que é dívida de jogo, mas eu acredito que é determinação, é o foco dele ali, é o amor. Eu acho que ele realmente gosta daquilo que ele tá fazendo. E foi muito interessante ver o Hugh Grant nesse papel aqui em Heretic, porque mostra que ele mesmo é capaz de interpretar outros tipos de personagem, não só aqueles daquelas comédias românticas, né? Sempre o galã. E eu achei muito interessante ele aqui como esse personagem ali mais recluso, mais doidinho, né? Que a qualquer momento pode fazer alguma coisa. Ele é um personagem muito imprevisível, que quer sempre ali provar o ponto dele. Então, a atuação do Hugh Grant é muito boa mesmo. Eu também quero destacar, lógico, as atuações da Sophie Thatcher, da Chloe East. Elas que fizeram poucos trabalhos até o momento. Trabalhos bem pequenos, né? Mas eu acredito que se elas conseguirem manter essa consistência, eu acredito que elas conseguem alguns papéis em alguns outros filmes, né? Posteriormente, porque eu gostei muito da atuação das duas. Cada uma com a sua personalidade ali bem distinta uma da outra. E é um bom equilíbrio que o filme traz, que o roteiro do filme traz. Porque uma é mais fechada, esconde alguma coisa, algum trauma ali, e a outra já é mais falante. Ela já se arrisca um pouco mais, e eu gostei bastante porque o roteiro, ele brinca, ele subverte com aquela coisa de você sempre entrar num filme de terror ou suspense pensando, vamos lá, tem 2 personagens, 4, tanto faz, mas você sempre fica, uma morte vai acontecer e esse aqui é o que vai morrer primeiro. Então o filme, ele subverte isso, ele é bem interessante, e o personagem ali que sobrevive, ele consegue carregar o filme a partir da morte do outro, né? Que eu interpretei assim como o cérebro do filme, né? Então o roteiro consegue dar sustentação para esse personagem, mas um dos pontos negativos para mim do filme é o que eu vou comentar agora, que é a direção, o próprio roteiro e a duração do filme. Então, a direção do Scott Beck e do Brian Woods, ela é muito boa. Ela é muito boa, eles são bons em criar essa atmosfera de suspense, esse clima pesado, sabe? De ser criada ali uma discussão, que o filme tem muitas discussões e o clima vai ficando mais desagradável, então essa tensão vai subindo, só que ao mesmo tempo é ali que eles se perdem, tanto na direção quanto no roteiro, porque eles também são roteiristas aqui do filme. Então eu acredito que o filme, ele não se sustenta por conta do rumo que o filme toma. São levantadas muitas questões a respeito da motivação do personagem do Hugh Grant, e aí que tá. O filme, ele te dá as respostas, mas elas não são muito suficientes, fica um pouco vazio e um pouco, na minha opinião, presunçoso demais. O filme começa a citar a todo instante ele coloca a crença das irmãs a todo instante ali em jogo. O personagem do Hugh Grant faz isso, né? Fica aquele tete a tete ali de perguntas e respostas como desafios. E é aí que o filme se perde, porque quando tem a virada ali do roteiro, o filme também se perde no ritmo dele. Eu acredito que o filme tem 1h50, quase 2 horas. Eu acredito que o filme poderia ter, sem brincadeira, 1h30, 1h20 tranquilamente. Acho que o filme se alonga demais. Então essa própria tensão criada, ela é de certa forma retirada por conta do ritmo do filme. O roteiro começa a criar esse embate e ele já não sabe mais para onde ir. Então eu destaco que isso é o grande ponto negativo ali do filme. Os diretores, eles têm em mãos boas ideias, mas eles se alongam demais e não sabem o que fazer com esse material. Então eles vão até onde dá, e esperando ali que as atuações elas sejam capazes de sustentar o filme. De fato,
elas conseguem, mas não é suficiente por conta dessa expectativa criada ali no filme, mas que se alonga demais, e fica bem maçante ali nessa transição do segundo para o terceiro ato, e até mesmo do primeiro para o segundo ato. Eu acho que o filme se alonga demais, ele se perde totalmente. Dito isso, então, para mim, na minha opinião, Heretic ganha a nota 5. Bom, pessoal, então é isso. Comentem aqui se vocês já tinham ouvido falar de Heretic. Eu não sei como está a divulgação aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ela já vinha há um bom tempo, há alguns meses. E recentemente, né, alguns materiais promocionais foram liberados conforme a data do filme ia chegando perto ali do cinema. E eu estou muito curioso para saber como o filme vai aí no Brasil, tendo em vista aí que, né, é um filme de terror da A24. A gente sabe que é um estúdio que já atrai muitas pessoas só por ser a A24 e por ser terror também. Então eu estou muito curioso para saber qual vai ser a recepção aí no Brasil. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e, se possível, comenta, deixa aí sua opinião sobre Heretic ou sobre qualquer outro filme aí que você queira me ouvir aí falando sobre. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!